Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o AGTech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Pontes entre gerações, redefinindo o futuro do trabalho no agronegócio. O setor do agronegócio, assim como outros setores da economia no Brasil, são dominados por empresas familiares. Trazendo inovação e tradição, elas vêm se reinventando ao longo do tempo, com gestores profissionais e famílias cada vez mais bem direcionadas do ponto de vista estratégico. Participam deste painel Ricardo Nishimura, presidente corporativo do Grupo Jacto, Álvaro Dili, diretor de RH e sustentabilidade da SLC Agrícola, e a moderação é de Guilherme Oliveira, Senior Associate do PwC AGTech Innovation. Meu nome é Guilherme Oliveira, faço parte do time PwC AGTech Innovation. Como comentaram, sou de Uberaba, acho que o sotaque também não ia passar despercebido, né? Sou um dos responsáveis pelo MoonHub, que é o nosso hub, que é uma filial muito complementar ao hub que nós temos aqui hoje. E bom, estou muito feliz e muito honrado de estar aqui, ao lado de pessoas que me inspiram muito. A gente já vem fazendo um bate-papo bem legal aqui, e sobre um tema super relevante, né? Que é a sucessão de gerações em empresas do agro. E para isso trouxemos duas pessoas do ecossistema que são especialistas nessa jornada. E bom, pessoal, em tempos de rápidas mudanças, nós entendemos que a experiência dos mais velhos e a inovação dos mais jovens é fundamental e é extremamente complementar. E hoje nós vamos ouvir aqui um pouquinho o que a SLC Agrícola e a Jacto tem trago para nós dentro dessa jornada. E bom, queria começar com o Ricardo. Ricardo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, que você apresentasse um pouquinho o Grupo Jacto e contasse para a gente qual foi o principal ponto, né, o que mais te motivou a ser a terceira geração no Grupo Jacto hoje. Legal, muito prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui pelo convite da AgTech. Eu queria começar agradecendo aqui o Maurício e vocês todos da AgTech por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer também aqui o Guilherme que está moderando, vai moderar o nosso painel. Eu falei, o mineiro você já se sente amigo dele sem conhecer ele, né? E tem sido um tempo bom de conversa com o Guilherme e um prazer estar aqui com o Álvaro também. Prazer em conhecer, viu, Álvaro? Aprendendo muito na conversa essa parte da manhã. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ricardo Nishimura e sou presidente do Grupo Jacto e presidente do Conselho de Administração desde 2019. Eu sou terceira geração da minha família. Terceira geração são 19 primos. E nós temos já 30 ou mais quarta geração. É interessante que a empresa não cresce na velocidade que a família cresce, né? Passa mês, aparece um japonesinho novo na família e quando a gente se dá conta, já cresceu e cresceu muito a família e tem um trabalho já a começar a ser feito com eles. Para quem não conhece o Grupo Jacto é uma empresa familiar, é uma empresa profissionalizada já há bastante tempo, tem as melhores práticas de mercado, mas é uma empresa por decisão nossa de capital fechado e uma empresa que, eu falo assim, a gente tem um propósito que a gente descobriu há uns 10 anos atrás, de ser uma empresa que quer consertar as coisas. Meu avô veio do Japão há muito tempo, final dos anos 20, e ele teve muitas dificuldades para chegar aqui no Brasil, sem falar a língua. E ele, como segundo filho, no Japão, na época, não sei como é hoje, mas na época o segundo filho precisava deixar a família para seguir sua trajetória. Então ele com 20 anos, 22 anos, deixa o Japão e vem para o Brasil. E aqui ele tem uma dificuldade tremenda de vida, eu acho que como muitos imigrantes que vieram dos países de fora, mas ele, depois de trabalhar em lavouras de café, trabalhar como garçom, ele tomou a decisão de pegar o último trem, ele foi até a Estação da Luz, comprou a passagem de trem que parava na última estação, e a última estação era Pompeia. E lá ele fala que ele viveu 2 anos... Ele sobreviveu 2 anos pegando latas de óleo, porque eu tinha um posto de gasolina e o dono do posto não tinha o que fazer com as latas. Então ele passou 2 anos sobrevivendo com essas latas. Mas ali em Pompeia ele abriu uma oficina e na oficina tinha uma placa Conserta-se Tudo. E a gente então, depois de muito tempo achando que a gente era uma empresa só do agro, uns 10 anos atrás a gente fez um trabalho de grupo e a gente entendeu que a gente é uma empresa que onde é que a gente atuar, a gente quer consertar alguma coisa. A Jacto é uma empresa
que tem 76 anos. Como eu falei, nós estamos na terceira geração da família. É uma empresa já profissionalizada, tem 4.800 colaboradores, 4.800 pessoas do nosso time, 17 nacionalidades, tem 4 gerações diferentes, mas eu falo que tem sido um privilégio. O que tem nos diferenciado são as pessoas que fazem parte dessa empresa. Estou falando isso só para fazer uma introdução do que é o Grupo Jacto. Nós temos 6 diferentes unidades de negócio. Máquinas agrícolas é o principal, talvez é o que as pessoas mais conhecem, mas nós temos negócios também na divisão de polímeros, na divisão de limpeza, logística, e também, mais recente, nós tomamos a decisão de entrar na área da saúde, e nós temos investido nos últimos 15 anos em inovações dentro da área de medical devices e biomateriais, e tem sido uma jornada bonita de se ver, longa, difícil, mas pensando na próxima geração. Não nós estamos pensando no curto prazo, mas pensando que no longo prazo, uma das deficiências que o Brasil ainda tem, apesar de ter um ótimo sistema de saúde público, mas é trazer inovação para esses mercados da saúde que hoje todas são importadas. Então, isso é um pouco da Jacto, um pouco da nossa trajetória, do nosso propósito como companhia, e acho que o Guilherme perguntou quais são as motivações para permanecer na empresa, né? Eu estou há 12 anos no grupo, eu tive uma carreira fora por 15 anos, e nos últimos 12 eu tenho estado no grupo. E eu falo que hoje, para mim, está muito claro os 2 principais motivadores, ou as 2 principais motivações para mim, acho que para a minha geração, para os meus primos, é que a primeira delas é o legado do seu Nishimura, né? Tem toda uma história bonita, mas de muito trabalho duro, de muito suor que aconteceu, e hoje nós recebemos uma empresa que eu falo assim, nós estamos no melhor momento nosso, né? Mas nós temos que manter esse legado, nós temos uma visão geracional. E legado não tem a ver com herança. Queria deixar isso claro aqui. Nós não estamos falando de passar bens materiais, passar patrimônio. Nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de valores morais, éticos, que nós temos que levar não só para a nossa família, para os nossos filhos, que já nasceram numa condição muito diferente da nossa, que não conviveram com as dificuldades que o Bisa viveu, mas que nós temos como desafio e como prioridade hoje nossa, levar para essa geração, da família e da empresa. Porque a gente fala, esses são as construções invisíveis, sabe? As coisas que a gente não vê, mas que levam uma organização a diversas gerações à frente. A gente vê muito a Jacto como uma empresa de produto, de inovação, um balanço sólido. A gente acha que isso é o que faz a empresa ter sucesso, mas por trás disso tem essas questões invisíveis que a gente chama, esses princípios, esses valores que têm um valor imenso e que nós temos que trabalhar, porque o dia que a gente deixar de trabalhar esses princípios, esses valores, nós corremos o risco de deixar de existir nas gerações seguintes. Então, essa é uma das motivações, e é difícil falar sobre ela, mas é um desafio que nós temos como família, e isso nos motiva a continuar. E só uma segunda, Guilherme, rapidamente, nós estamos falando de futuras, né, o futuro do trabalho, futuras gerações. Nós chegamos muito bem aos 76 anos de empresa, e tem sido uma alegria a gente chegar até aqui, e olhar para trás e contar as nossas histórias, mas a gente entendeu que para a gente continuar, nós temos que construir uma nova organização. Então nós começamos em 2023 um projeto que nós chamamos Caminhos Intencionais. Esse é um projeto de transformação, ele não é de mudança, ele é de transformação. Ele está sendo conduzido por boa parte do time das novas gerações. Hoje 2/3 do nosso grupo são gerações Y e Z. Metade da liderança nossa é essa geração, mas lidando com um grupo de 4 gerações. Mas nós estamos fazendo esse caminho porque é muito comum as empresas mudarem quando elas estão pressionadas, quando precisa mudar. E nós escolhemos fazer isso em tempos de paz, e aí foi um convencimento com os acionistas de desconstruir as coisas que foram construídas até aqui para poder construir o novo. Mas tem sido uma jornada extraordinária, eu posso falar, e tem sido um privilégio fazer essa construção. São 10 anos. A gente espera que em 10 anos a gente tenha transformado a Jacto intencionalmente numa outra empresa que vai estar preparada para caminhar os próximos 25 anos, que é quando nós completamos 100 anos em 2048.
que é quando nós achamos que nós devemos estar passando para a próxima geração. Eu acho que essas são as duas grandes motivações da Jacto. Sensacional, Ricardo. A Jacto, ela tem um perfil que inspira, né, muitas empresas que estão aqui hoje no agro. A parte de sucessão familiar é um tópico extremamente relevante, né, e muita gente gosta muito de ouvir essa história, porque ela não é fácil, como você comentou, né. Bom, queria ouvir agora o Álvaro. Álvaro, são quase 40 anos, né, 39 anos de SLC Agrícola. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente da trajetória da SLC, mas também falasse, né, o que mais te chamou a atenção ao longo desse período na mudança dos perfis geracionais, se você puder comentar um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, também é uma alegria grande estar aqui, presente a esse painel. A gente está sempre aprendendo coisas, né? A partir do momento que ouve histórias e troca informações. Então, para mim é uma alegria muito grande. Agradeço, então, ao Maurício pelo convite e também ao Guilherme, que entrou em contato rapidamente também para nos colocar a par do desafio aqui de falar de pessoas, de falar do futuro do trabalho, que é realmente uma preocupação, vamos dizer, mas é uma preocupação boa, porque a gente acredita muito nas pessoas, mesmo falando muito da tecnologia, ainda o ser humano tem a competência e que vai nos levar para frente. A gente é muito otimista com relação a isso. Bom, eu tenho praticamente 39 anos de SLC Agrícola, entrei como engenheiro jovem, 24 anos na empresa, em uma fazenda em Goiás, quer dizer, saí do Rio Grande do Sul, fui aceitar alguns desafios importantes no início de carreira e não sei por que acabei ficando, né? Naquela fazenda fiquei por 16 anos e depois fui transferido para outra, fiz uma carreira, fui gerente dessas duas unidades, uma em Goiás e outra no Mato Grosso, e fui me movimentando junto com a empresa. A SLC Agrícola ela foi uma das primeiras empresas a entrar no Cerrado Brasileiro em 1980, com a primeira fazenda, a Fazenda Pamplona em Goiás, e de lá para cá, daquela fazenda de 10 mil hectares, a SLC Agrícola hoje, ela continua sendo produtora agrícola, ela não origina nada de outros produtos de outros produtores rurais. Nós plantamos hoje 750 mil hectares aproximadamente, são 23 fazendas em 7 estados do Brasil. Então, essa característica, essa posição geográfica da SLC Agrícola dá o que a gente chama a nossa resiliência climática. Por si só, por estar em diferentes regiões que têm climas diferentes, janelas de plantio um pouco diferenciadas, mas principalmente regime de chuvas, impactados por El Niño e Laninha diferentes. Então, dá toda essa sustentação. A SLC Agrícola é uma empresa de capital aberto já há 17 anos, então tem ações negociadas no novo mercado, fomos pioneiros e hoje é uma das maiores empresas do Brasil no agronegócio. Tá? Enfim, o que a gente viu ao longo desse tempo, né? Eu estou no Recursos Humanos há apenas 22 anos. Tá? Em 2000, por ali, eu rasguei o meu diploma de engenheiro para assumir um convite da diretoria da empresa para assumir recursos humanos. Eu topei porque a gente é muito curioso, tem isso muito claro, que precisa aprender coisas. Então, de lá para cá, além então do recursos humanos, eu cuido da área de sustentabilidade da empresa, que tem todo o processo de qualidade da empresa, com as suas certificações, um sistema integrado robusto, bastante grande, com 4 normas internacionais, que a gente está certificando todas as fazendas e certificamos também os nossos produtos, né? Soja, milho, certificados que têm já frutificaram. Tem uma receita em cima disso também, por sermos uma empresa certificada por terceira parte. O perfil mudou bastante das pessoas. Se eu olhar lá em 86, quando eu entrei na empresa, né, o que nós tínhamos lá naquela época e que temos hoje nesse ciclo evolutivo, né? Nós estamos vivendo hoje um momento bastante importante e talvez seja raro, né? Estamos com gerações diversas hoje dentro da organização, assumindo desafios diferentes. Nós temos pessoas como eu, que final do baby boomer lá que a gente fala, né? 1961, quando eu nasci, já é quase o final do baby boomer, que é aquele cara
focado no negócio, que gostava de trabalhar e que estava querendo resolver a sua vida, né? Comer, dormir e trabalhar, comer, dormir e trabalhar. É essa a característica que está junto com essa nova geração que foi comentada aqui, né? Dentro da empresa, que é uma moçada que já nasceu mais tech, que sabe tudo de tecnologia, que tem que nos ensinar para frente. Eu acho que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas o perfil não só das pessoas mudaram, mas de todo o processo de produção mudou. Nós não produzimos mais como antigamente, né? E a SLC Agrícola, ela, por ser uma companhia de capital aberto, está sujeita a muitas chuvas e trovoadas, pressão de diversos stakeholders. A gente já não lida mais só com os fundadores da empresa, né? 47% das ações da SLC Agrícola estão na mão de outros stakeholders, fundos, investidores, etc., que nos cobram os melhores resultados e querem a maior eficiência daquilo que é aplicado. Então, nós aprendemos a ser tecnológicos. A empresa, desde a sua origem, começou a desenvolver pesquisas de campo em cada uma de suas unidades. Hoje, a gente tem 100 hectares em cada uma das 23 unidades da empresa que desenvolve pesquisa de validação de diversos tipos, né? E mais recentemente, a partir de 2017, 2018, entramos com a agricultura digital. Naquela época, criamos uma gerência de agricultura digital que se liga, de certa forma, com a tecnologia, com a TI da empresa, mas ela está na frente lá. São especialistas em agricultura voltados para a tecnologia e que estão trazendo a todo momento a melhoria da eficiência da empresa. Nada disso de tecnologia impacta, a gente não usa porque é bonito, porque é bacana, porque está surfando uma onda. Tudo isso tem que ser trazido ou ser revertido em melhor produtividade e eficiência operacional. E nós criamos, né, a gente tem um orgulho muito grande também de ter ajudado a criar o sonho grande da SLC Agrícola, que é impactar positivamente as gerações futuras, ser líder mundial em eficiência do negócio agrícola e respeito ao planeta. E já tem mais de 10 anos que tem esse... A gente não consegue mudar, não sei por que não consegue mudar essa visão, esse sonho grande, o que está escrito ali. A gente batalha, mas acha que a gente está incorporando ali o social, o ambiental e o econômico nesse sonho, e a gente persegue isso com muita força, viu, Guilherme? E é uma inspiração para todos nós, mas que as coisas mudaram em todos os sentidos. Sensacional, pessoal. Acho que são histórias também da SLC super inspiradora. São empresas familiares, mas que um pouco distintas, né? Mas, bom, pegando um gancho na fala de vocês trouxeram de gerações, né? Você comentou que você é baby boomer, Ricardo também trouxe isso. Acho que nós nunca tivemos tantas gerações dentro do mesmo ambiente corporativo, né? Então, você tem desde baby boomers até a geração Z, e gerações com estilos de vida, filosofias diferentes. E como tem sido, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como tem sido tanto na Jacto quanto na SLC, é desafiador, né, ter tantas gerações dentro do mesmo ambiente, e qual que é a importância do convívio, né, de tantas gerações, o que uma tem agregado na outra? Bom, posso começar. Na SLC Agrícola a gente está bem nessa fase, sabe? Eu achei o tema bastante interessante, desafiador, inclusive, que a gente teve que começar a pensar sobre isso um pouco mais, né? Estudar um pouco mais todas essas questões, mas a gente está vivendo esse momento. No nosso entendimento, é muito importante ter essa mistura hoje nas empresas. É o que vai nos conduzir para frente. Imagina daqui a 10 anos quem é que vai estar à frente conduzindo a SLC Agrícola ou mesmo a JAC. Se não essa geração que já está aí, com seus 26, 27, 28 anos, 29 anos, que, aliás, né, o nosso colega fez 29 anos ontem que ele contou, então, parabéns por isso, né? É uma geração Z típico, né? E que nós temos que aprender a lidar com eles dentro do ambiente de trabalho, porque o que motiva essa geração que está entrando e que vai ser o nosso futuro é completamente diferente do que motiva a geração X ou os millennials, um pouquinho antes aí da geração Z. Isso é claro dentro da empresa. Então, a gente está vendo, tendo que entender melhor como nós vamos motivar essas pessoas que estão chegando agora e retê-las nesse nosso novo ambiente. A geração que está chegando, ela está exigindo mais flexibilidade no trabalho e está exigindo uma coisa que as gerações não exigiam, que é
feedback. Mas assim, não é um feedback por ano, né? Quando a gente faz avaliação de clima, e fica bem claro lá os jovens, quando tem do gestor um feedback por ano, é o que tem menor aderência à empresa, está menos feliz na empresa. Quem tem 3 ou mais está mais feliz. Então, são dados e informações que a gente tem que capturar e começar a lidar dentro da empresa com isso. Bom, aí nós temos que transformar quem? A geração nova? Não. O nosso trabalho de educação e de criação é um novo jeito do líder trabalhar. O líder da geração X, o líder da geração Y que nós temos ali, eles vão ter que encontrar um jeito. Não adianta ficar reclamando e achando que esse pessoal não quer trabalhar, esse pessoal não quer fazer hora extra, esse pessoal quer falhar, matar o trabalho no momento importante e tal, que é o que a gente escuta do nosso líder, não é por aí. Nós precisamos das entregas, nós precisamos que essas pessoas, então, encontrem um ambiente favorável, mais flexível. E aí eu estou falando, quem nos ajudou muito foi a própria Covid, aí, esse momento em que as empresas tiveram que parar de trabalhar no mesmo ambiente, trabalhar à distância, então isso nos ajudou a evoluir mais rapidamente. Hoje a SLC tem uma política de híbrido, nós temos colaboradores que são full online também, mas a maioria está no processo de híbrido, né? E temos, obviamente, as pessoas que estão todos os dias no escritório porque gostam de estar no escritório. Então, nós vamos ter que conviver com esses 4 estilos desde que a gente seja extremamente eficiente. Eu estou falando da área administrativa, dentro do nosso escritório lá em Porto Alegre, mas lá na lavoura é a mesma questão. Os agrônomos que estão saindo e que são os nossos estagiários, trainees, hoje a gente, por ano, tem 138 trainees aproximadamente chegando por ano, de engenharia, de agronomia, etc., né? E são mais de 140 estagiários por ano que são selecionados na empresa. A gente inunda a empresa com essas pessoas o tempo todo. Tem mais de 20 anos que temos esse pipeline e vamos nos adaptando e vem dando certo essa adaptação, sabe? Porque a gente vai começando a entender o propósito de cada um, o que faz a diferença, e a gente está quase já desistindo de catequizar esses novos no nosso modelo antigo. Nós temos que nos adaptar a essa forma. Evidentemente, sob um guarda-chuva da CLT, tem coisas que não dá para mudar, ponto, é lei, a gente tem que seguir. Mas nós estamos trabalhando muito forte a liderança, é a liderança intermediária e a liderança sênior e nível gerencial que precisam trabalhar, entender melhor esse novo jeito de trabalhar e conseguir resultado. Vou trazer um pouco a visão como nós temos visto essa questão de liderança, não só liderança de pessoas, de gerações, né? Ainda recentemente eu falei um pouco sobre ciclos, né? A gente não se dá conta, mas a nossa vida o tempo todo ela é feita de ciclos, né? Tem ciclos da gente ser criança, tem ciclos da gente ser adolescente, depois ciclos para ser adulto, né? E ciclos para a gente ser avô, ser pai, ser filho, e tem dia, tem noite, o ciclo, o minuto tem 60 a hora tem 60 minutos, o dia tem 24 horas. A gente não se dá conta, mas Deus fez tudo em ciclos. A gente só não para pensar que é assim que funciona a vida. E quando a gente olha as gerações, a gente precisa entender que é um ciclo que nós estamos passando de transição, onde uma geração muito diferente está deixando as companhias, ainda está em posições de liderança, e começa a aparecer uma outra geração que pensa e talvez viva mundos diferentes. E pensando dessa forma, eu fico pensando um pouco sobre, a gente escuta falar sobre as dificuldades das novas gerações, né? E eu acho que pelo menos a minha experiência aí na Jac, talvez porque nós estamos também numa cidade pequena, no interior de São Paulo, mas tem sido desafiador, mas tem sido um privilégio. Não acho que tem sido tão desafiador assim, tem sido muito mais um privilégio de conviver com gerações que querem fazer as coisas diferentes. O problema é que as organizações, elas estão montadas para o passado. E aí nós temos um choque de realidade. E é difícil as organizações mudarem. Parece simples, mas é muito difícil você pegar a cultura de uma empresa e achar que você vai mudar só criando um sistema de home office ou algum benefício. A gente está escutando agora falar de muitos de benefícios que essas novas gerações querem. Muito difícil. Isso não é suficiente para mudar uma cultura de empresa que faça ela ser
coerente com os tempos novos que nós estamos vivendo. Eu falo assim, lá na Jacto, a turma mais velha tem dificuldade de questionar as coisas atuais. A turma mais nova já reclama muito. Então a gente precisa achar esse equilíbrio, mas é um privilégio. O dia que a gente parar de discutir as pessoas novas, essas novas gerações, aí nós criamos um problema. Agora, essa nova geração, ela quer autonomia. E o dia que a gente dá autonomia para elas, eu acho que elas encontram um propósito bonito e traz uma contribuição enorme. Eu falei, 2/3 do nosso time é Y e Z, metade, 50%, já lideram times mistos, geracionais. Como lidam com eles é diferente de como lidam com os mais experientes, chamar assim. Mas é um desafio. Vamos pensar que é ciclos, né? A gente está passando um ciclo. Se a gente conseguir fazer a transição desse ciclo, a gente vai suceder muito bem. Isso tem acontecido. Agora, ciclos permite que a gente deixe coisas velhas para trás, mas é difícil despegar. A gente precisa aprender a desapegar de coisas que a gente não quer fazer isso. O tempo todo é assim. Só para terminar, eu tenho uma filha de 14 anos. Eu estava falando ontem num evento que eu estava. E, nossa, como eu estou sofrendo com ela, porque eu cuido e trato ela como se ela tivesse 10 anos. E é muito diferente com 14 anos. Eu não consegui mudar para atender às necessidades que ela tem agora. E está difícil a conversa de pai e filha, mas é um processo de amadurecimento dela e meu também. Mesma coisa dentro da organização. Sensacional. Eu só queria acrescentar mais um detalhe, a tua fala é importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir vencer, como todos os outros ciclos difíceis, né, em relação a essa geração que está aí, onde é que nós queremos chegar. É um trabalho corporativo, no geral. A mudança ela nunca é simples. Mas vamos imaginar a SLC em 23 fazendas. Cada fazenda nossa planta lá 40, 50, tem fazenda até de 60 mil hectares. Às vezes a gente está pensando assim, eu não posso mais ter comando e controle. Essa era do comando e controle na gestão acabou. Não é verdade, ela não vai acabar. Não tem como você conduzir uma empresa desse tamanho, então, em locais diferentes, se não tiver no processo o comando, o padrão, né, o planejamento agrícola adequado para aquela região e aquelas pessoas sabendo o que tem que fazer e que tem uma janela de chuva e que tem. Então tem uma parte que é o comando e controle, mas tem a outra mão que é o líder que deixa, a pessoa que tem que fazer o controle, faça o controle. Mas o líder ele tem que pensar diferente, sair fora disso, ser um pouco mais estratégico para conduzir e motivar a pessoa para continuar. Fantástico, pessoal. Acho que vocês trouxeram pontos super relevantes aqui. E hoje nós vivemos um mundo muito tecnológico, né? Que ele passou por uma mudança recente, como vocês abordaram. A pandemia ajudou a acelerar isso. Então, hoje, uma geração ela se digitalizou, né? A duras penas ou não, e uma outra geração que já vem conectada. E para vocês, qual que é a importância da tecnologia dentro dessa jornada? Tanto para atração de talentos, como também para retenção de talentos, né? Como que a tecnologia tem ajudado nesse processo? Tá bom, eu acho que tecnologia não volta mais, né? E ela exerce um papel extremamente importante. O agro ficou diferente, né? Vocês estão aqui porque o agro ficou diferente. Se o agro continuasse como ele sempre foi, vocês não estariam aqui hoje participando da Agtech. Agora, ele traz elementos de produtividade, a inovação, a tecnologia, ela traz ganhos, eu acho que transformadores, ainda talvez não vamos usar essa palavra transformadores, mas ela vai trazer ganhos transformadores no sistema de produção, vai deixar mais eficiente, mais produtivo, já faz isso. Ela abre caminhos para as novas carreiras, abre caminhos para as novas oportunidades de empresa. Eu não sei quem daqui é de Agtech, mas vocês estão aí construindo coisas que hoje não existem e que amanhã vão existir. Não tenho dúvida que vai ajudar o campo a trazer, a reter e trazer talentos para o campo. Agora, tem o tema de sustentabilidade também, que eu acho que é uma bandeira. A tecnologia permite ter melhores manejos dos recursos naturais, que a gente vê esse ano e vai ganhando uma relevância tão grande, né? A gente fala que as novas gerações têm propósito, mas eu não tenho dúvida que os produtores hoje, donos de propriedades, têm uma preocupação enorme com o meio ambiente deles, porque ali é o maior patrimônio deles. A tecnologia vai trazer tudo isso, vai permitir a gente dar avanços, vai permitir trazer talentos para o campo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a nossa experiência.
o inverso é verdadeiro também. Se a gente não olhar algumas outras coisas, nós vamos ficar limitado na transferência de talentos para o campo. Uma delas é capacitação. A tecnologia avança muito rápido. E ela avança tão rápido que a gente hoje não tem um sistema capaz de preparar pessoas para estar no campo usando essas tecnologias. Nós temos equipamentos que tem, a gente conta em tamanho metro, né, cabeça de engenheiro, mas tem 4 quilômetros de fio, tem 12 computadores as máquinas, e nós não conseguimos usar 2/3 dessa máquina. Malemar usa 1/3 de produtividade dessas máquinas. Tem muita tecnologia pronta, disponível no campo, mas que a gente não consegue usar por falta de capacitação. E com o avanço tecnológico, isso é mais rápido. Então, nós precisamos achar uma forma de preparar pessoas, ter mais pessoas capacitadas no campo. Esse é um ponto. O outro ponto, para mim, que me chama a atenção e é preocupante, é concentração. Nós estamos aqui com o Álvaro, a SLC. A SLC tem recurso, tem estrutura, é uma empresa, né, profissionalizada e tem toda a capacidade de levar e trazer o que tem de mais tecnológico no ponto. Mas não é a realidade do país. O país tem 4 milhões de produtores, ainda é baixa o nível de conectividade. A agricultura digital ainda é incipiente, muito pequeno, perto do potencial que ela tem. E se a gente também não criar condições de levar a tecnologia, o acesso a ela, não só com linhas de crédito, mas também com acesso a conhecimento, a gente corre o risco de ficar limitado e perder muito desses profissionais para tecnologia nas áreas urbanas, que também cresce muito e vai ser mais atrativo do que o campo. Então, queria trazer esses dois viés. Pode ser uma porta de abertura para novos talentos, mas hoje já tem um gargalo de falta de pessoas e, por outro lado, um desafio de a gente descentralizar esse conhecimento e esse acesso a algo que pode revolucionar a produção do Brasil. Vamos lá. Bom, se na cidade, mesmo que pequena, numa indústria, numa planta, a questão da tecnologia ela é um gargalo, eu gostaria que vocês imaginassem como é a tecnologia para levar lá em Santa Filomena, no Piauí, Balsas, no sul do Maranhão, Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, Jaborandi, no oeste baiano, em termos de conexão. Agora, nós estamos assim, a tecnologia veio com força total, não tem volta. Eu acho muito, muito legal trabalhar no campo hoje, com toda essa tecnologia. Nós conseguimos colocar conexão em todas as 23 unidades da empresa com 4G. Um esforço da empresa, etc., etc., para poder utilizar o máximo possível da tecnologia. De novo, a tecnologia nós não entramos para bonito, porque é legal, porque é bacana, não. É porque ela está trazendo eficiência operacional para o nosso negócio. A história, né, nos anos 80, 90, para a gente atrair pessoas para dentro de uma fazenda no interior do Brasil, a gente precisava ter lá, era uma condição sine qua non, era ter um clube lá dentro da fazenda. Nós tínhamos que ter um clube, um campo de futebol, minimamente, né? E para a gauchada ali tinha que ter uma cancha de bocha. Escuta, tem cancha de bocha em 89, 90, que dá para a gente jogar, eu vou para aí, certo? E assim foi, a SLC tem até hoje os clubes, a cancha de bocha já acabou há 30 anos quase, né? Porque não é mais... Mas hoje, a primeira coisa no processo seletivo, na atração, é assim, tem internet? Aí você fala, não, mas assim, tem internet no alojamento, na casa dentro da fazenda tem internet, não é no escritório. Lá eu sei que tem. Tem que ter internet, senão nós não conseguimos atrair. Esse é um ponto dessa geração. E nós estamos fazendo todo esse esforço, evidentemente, porque traz resultados, tanto a atração quanto também o futuro, porque as pessoas continuam querendo um futuro, certo? O profissional que está saindo da universidade hoje, ele procura o melhor lugar para trabalhar. E não tem lugar mais legal hoje que o agro, que é pop, que é isso, que é aquilo, né? E aqui a gente está vendo isso, toda essa tecnologia disponível. A pessoa, às vezes, até tem uma qualidade de vida melhor hoje dentro de uma unidade, dentro de uma fazenda, do que na cidade. Ele pensa assim, meus filhos crescem melhor, ficam mais livres, a vila é maravilhosa, tem grama, não preciso fechar a porta, tudo bem. Isso é um novo viés que a tecnologia está trazendo, está nos ajudando a preparar. Para isso, nós tivemos que fazer inclusão digital dentro da fazenda, nós tivemos que alfabetizar
muitos dos nossos colaboradores, seja no EJA, com programas de educação forte, mas também disponibilizando recursos e computadores, etc., para todo mundo se capacitar e testar. Então, nós estamos numa trilha bastante importante, por isso que eu tenho confiança total no futuro das empresas, das pessoas, do mundo, né? O mundo não vai acabar. Eu acho que daqui a 50 anos, que o ser humano não é autodestrutivo, eu acho que daqui a 50 anos os problemas ambientais estarão acabados e os problemas sociais também, porque nós vamos encontrar maneira de distribuir melhor essa riqueza que está aí, usando a tecnologia e todo o desenvolvimento que temos aí pela frente. E Álvaro, aproveitando essa pegada de 50 anos, né, o ser humano não é autodestrutivo, mas o que os nossos bisnetos, tataranetos, fazendo esse exercício de futurologia, o que eles vão estar fazendo diferente de nós, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta, né? As gerações que estão vindo, elas prometem ser mais longevas, trabalhar às vezes um pouco menos, mas na concepção de vocês, o que vocês acham, né? Que daqui a 50 anos, essas gerações vão estar fazendo diferente de nós? Pensando aqui a idade que eu vou estar, não sei se eu vou estar aqui, né? Acho que vou, né? As pessoas vão viver mais, né? Pessoas vão viver mais. Eu acho que é difícil responder essa, não dá para pensar aqui que os bisnetos vão fazer. Talvez nós vamos estar fazendo coisas diferentes nessa geração que nós nem sabemos ainda. Eu acredito nisso. Eu acho que eu vou estar fazendo coisas que eu desconheço. Mas isso é ótimo, né? A gente fica com medo, mas isso é maravilhoso. Agora a tecnologia vai continuar moldando o futuro do trabalho, isso eu não tenho dúvida. Outra questão é que as empresas vão precisar ressignificar o trabalho. Eu acho que vem com de forma muito genuína a questão do propósito para as novas gerações. Às vezes as pessoas falam, quer abraçar a árvore. Eu acho que não, acho que eles têm razão. Eu sou geração X, e tem muita influência dos bebês aí. O Álvaro já falou a idade dele. Mas é uma geração que veio da cobrança de trabalhar muito. É trabalho duro. E eu acho que a vida precisa ter equilíbrio. Nós estamos em tempos de buscar equilíbrio. Essa nova geração busca esse equilíbrio. Agora eu fiquei pensando sobre como vai ser o futuro do trabalho. O outro pensamento é como vai ser as pessoas que vão estar nesse trabalho do futuro, né? Porque nós temos um braço de educação, é um braço social lá em Pompeia, e a gente está há 13 anos trabalhando na questão de educação, mas com uma orientação de futuro, de visão geracional, e a gente tem descoberto várias coisas. E uma das coisas que a gente descobriu, tem um pesquisador, quem quiser depois procurar no YouTube o vídeo, chama George Lunt. Esse pesquisador ele foi contratado pela NASA fim dos anos 90, ou meados dos anos 90, para fazer uma pesquisa de identificar pessoas criativas. E aí esse pesquisador juntou um grupo grande de crianças e acompanhou essas crianças ao longo da sua vida até a entrada no mercado de trabalho. E interessante, é assustador o que ele descobre. Ele descobre que a criança, quando tem 4, 5 anos, ela detém 95 ou 97% de criatividade. Quando ela vai para o mercado de trabalho, aos 18, 20 anos, esse índice cai para 3%. Tá tudo bem, 3%, 2% da população, ele fala, é suficiente para ser os gênios criativos e fazer toda a revolução que foi feita. Mas o que ele descobriu é que o nosso sistema de educação foi um sistema criado para a Era Ford, para a Revolução Industrial. Entra em massa e sai em massa. E a gente, como os pais, adoramos isso, porque o sistema de educação não é mais um problema só do sistema educacional, do governo, das escolas. Começa conosco. Os pais querem que os filhos passem no vestibular. De novo, o processo. Você treina o seu filho para passar no vestibular. Você não treina o teu filho para ele ser criativo. Então, nós começamos em Pompeia, nós fomos buscar uma metodologia bastante inovadora, chama Profound Learning, aprendizagem profunda, que busca trabalhar a criatividade dessas crianças. Porque a gente acredita, esse é um projeto de longo prazo, mas a gente espera que daqui a 20 anos essas crianças que estão hoje na nossa escola, elas possam estar trabalhando conosco e elas possam ter essa criatividade que foi feito, que o ser humano tem, essa singularidade dele. E que o sistema nosso de educação tradicional, ele bloqueou e ele interrompeu. Então, nós falamos do futuro do trabalho, como vai ser o trabalho no futuro, mas a gente precisa perguntar como é que vai ser também o futuro dessas pessoas, dessas gerações que vão estar entrando nesses trabalhos. Porque se elas entrarem com a mentalidade que nós temos hoje de processo, de seguir ordem,
eu acho que nós vamos ter um enrosco, uma ruptura em algum momento nesse processo. Então, queria trazer esse ponto da educação, isso é uma responsabilidade nossa, nossa que eu falo, da sociedade como um todo, porque se a gente não mudar a educação, a gente não muda como nossos filhos pensam, e se a gente não mudar como nossos filhos pensam, eu não tenho dúvida que as empresas vão se adaptar rapidamente para o futuro do trabalho, mas eu não sei se as pessoas do futuro vão estar preparadas para essa nova condição, essa nova realidade. Bom, eu concordo também, eu até sou bastante otimista aí com relação às mudanças que virão pela frente. Eu não sei exatamente como é que vai ser o trabalho, mas se ele mudou tanto em 40 anos, imagina 50 anos para frente como é que vai ser. Então eu acredito muito mais, vai mudar o propósito do trabalho ou o esforço do trabalho, né? E a gente está vendo que essa geração que já está aí, já fazendo um caminho muito positivo já com relação à diversidade e inclusão, não tem tanto problema. Nós estamos numa área, num setor que é masculino ao extremo, que é produtor rural do Brasil, ainda tem a maior parte das pessoas que estão no campo operando e trabalhando são homens ainda, né, do sexo masculino, mas vem vindo outras coisas, né, e outros meios e outras pessoas, e que nós temos que continuar sendo atrativos, né? As empresas, não só a SLC, mas a Jacto, qualquer outra, ela tem que representar a sociedade. Então, se a sociedade é diversa hoje, seja de raça, religião, orientação sexual, as empresas também têm que aceitar isso dentro e construir um ambiente mais seguro psicologicamente para as pessoas trabalharem e continuarem produzindo, porque essa é o nosso futuro. Eu imagino o quanto que a inteligência artificial deva mudar o jeito de fazer, de produzir as coisas para frente. Mas o piloto, pode ser que o copilot, né, o copiloto seja a máquina, mas o piloto deverá continuar sendo o ser humano criativo e que vai resolver grandes problemas, né, como já resolveu no passado, e nós vamos produzir de uma forma, continuar produzindo alimentos, porque a população ainda vai continuar crescendo, pelo menos até 2060, 70 é a estimativa, que vai continuar crescendo a população, e com isso o consumo por alimentos, embora possa mudar aqui e ali, mas a base alimentar, matéria-prima, vai continuar sendo. Nós temos que produzir de uma forma mais eficiente, mais responsável, mais sustentável, preservando os recursos na maior parte do mundo, né? Eu acredito não na destruição do ser humano ou do planeta, e sim ao contrário, nós vamos ter a tecnologia a nosso favor para resolver problemas mais complexos e cada vez mais daqui para frente. Sensacional, pessoal. E bom, nós temos aqui 2 exemplos de empresas familiares, como eu comentei no início, distintas, cada uma com a sua filosofia. E Álvaro, e a gente já caminhando para o encerramento, infelizmente, né, pessoal? Daria para a gente fazer um bate-papo aqui de horas. Como vocês mesmos disseram, o tempo é muito curto para um tema tão legal, né? Com tantas vertentes. Mas bom, Álvaro, para empresas que estão passando por esse processo de sucessão familiar, que já iniciaram, que ainda não iniciaram, queria que você desse uma dica ou um conselho final para essas empresas que vão passar por esse processo. A gente está trabalhando sempre em processo de sucessão. A nossa empresa ela é profissionalizada desde o seu nascimento, né? Embora tenha uma família que seja detentora, seja majoritária, seja acionista majoritária, mas a família nunca teve na gestão da SLC Agrícola, sempre foi de terceiro. Mas o processo de sucessão na empresa já aconteceu por várias vezes, nós já tivemos 2, 3 CEOs na empresa, tem um conselho de administração, e a nossa preocupação é ter, evidentemente, como RH aqui, ferramentas para planos de sucessão. Então, de uma empresa grande, uma empresa profissionalizada. O que eu acho que funciona, e isso funciona muito bem, a gente está caminhando sempre tendo sucessores, desde lá dos nossos agrônomos até gerente de fazenda, vai para a diretoria, né? Hoje, na SLC Agrícola, 78% das lideranças são de pratas da casa. Isso do líder lá da fazenda até o presidente da empresa. É um case assim, de formação de gente internamente nesse pipeline aí. E para uma empresa que nem a nossa profissional, essa é a dica. Preparem as pessoas, treinem as pessoas, capacitem, criem processos de carreira organizados, feedbacks frequentes para desenvolvimento que a empresa vai ser longeva. Para as empresas familiares,
É muito importante um acordo de acionistas, eu acredito, né? Em primeiro lugar, para organizar, assim, dos 13 primos, mais os 30 outros que estão ali, né? Se você tem vaga para todo mundo na empresa, certamente não vai funcionar. Então, tem que organizar isso de uma forma, ter esse acordo, né, para as empresas e capacitar, acreditar no futuro. Porque é acreditar nas novas gerações, eu acho que essa é a resposta, assim, de qual é a dica, né? Acredite nas novas, dê chance, oportunidade, dê autonomia, empowerment, essa coisa toda, para que as pessoas possam usar o seu potencial para frente. Guilherme, deixa eu só complementar. Fica à vontade. Sei que o tempo já passou, mas essa é uma pergunta bastante relevante. Só uma pergunta aqui para vocês. Quem é de empresa familiar aqui? Tem bastante gente ou não? Ah, legal, tem algumas pessoas aqui. Eu vou só compartilhar para complementar um pouco a resposta do Álvaro. Acho que o Álvaro pegou bem a parte de treinamento, de desenvolvimento, mas na nossa experiência, aí trazer um pouco baseado na nossa experiência, família empresária ou família que tem um negócio é tudo muito parecido, sabe? Só um é família de japonês, outra de italiano. Os conflitos e as dificuldades são sempre as mesmas, né? Mas nessa questão de sucessão ou mesmo de profissionalização ou governança, o que for que seja dentro da família empresária, a primeira coisa que precisa ser feita é construir relações dentro da família. A gente precisa construir essas relações e muitas vezes a gente não dá tempo e energia para isso. A gente estuda para ser um bom administrador, a gente estuda para crescer a empresa, para fazer curso de venda, de desenvolvimento, de estratégia, mas a gente não estuda para cuidar da família. E 2/3, dados que nós temos, 90% das empresas familiares falham na passagem da segunda para a terceira geração. Eles deixam de existir ou são vendidos ou acontece alguma coisa por problemas de família, não é por problemas de negócio. Então, construir boas relações familiares é essencial. Praticar o perdão, criar conexões, e não vai ser fácil, não vai ser uma jornada simples, vai ser muito difícil, mas precisa achar quem é o elo na família que cola as pessoas e começar a fazer um trabalho intencional para que isso possa ser preservado. Do contrário, é muito fácil a gente ver hoje no campo as fazendas, os produtores que têm família e vai passar o negócio, eles dividem a fazenda e vendem, e aí depois nenhum consegue ter sucesso, porque fragmentou, perdeu produtividade. Então, relações familiares é um ponto bastante relevante. Eu vou contar só uma história para vocês de empresas familiares, mas talvez sejam para todas. O Guilherme vai ficar bravo aqui, o Maurício também. Mas meu avô, no fim da vida dele, ele tinha muita preocupação com dinheiro, né? Já estava lá com seus 90 anos, ele faleceu com 99, e ele sempre perguntava para os filhos se ele tinha dinheiro para passar o resto da vida, né? E os filhos, tem dinheiro. Mas um dia, já perto da data do ano em que ele faleceu, ele chamou um dos filhos e falou para o filho, sabe? Nada eu vou levar desse mundo, tudo pertence a Deus. Ele se deu conta de todo o patrimônio, tudo que ele construiu ao longo da vida, toda a riqueza, nada ele ia levar desse mundo. E hoje é assim que a nossa empresa lida com o patrimônio que nós temos. A gente fala, esse patrimônio não é nosso. E quando ele não é nosso, significa que nós temos que cuidar melhor. Então nós ensinamos para os nossos filhos que o que nós temos não é nosso. Porque o dia que nossos filhos entenderem que o que nós temos é nosso, ele vai achar que ele tem o direito de pegar e sair gastando e fazendo o que ele quiser. Então nós falamos, o patrimônio que nós temos é de Deus, a gente foi escolhido para administrar esses bens e no tempo certo a gente tem que levar isso para a próxima geração. Então queria deixar isso para vocês, familiares, porque é sempre tão difícil, mas a gente fica tão feliz quando empresas familiares têm sucesso e continuam a jornada, né? A SLC é um exemplo disso, acho que a Jacto é outro exemplo disso, mas são poucos exemplos, não são muitos. E a gente torce para que isso se multiplique. Espetacular, pessoal. Sensacional. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês pelo bate-papo. Tenho certeza que todo mundo saiu com muitos insights. As empresas familiares que estão aqui assistindo, eu tenho certeza que o pessoal vai sair com a cabeça quente. Então, quero agradecer demais. Quero agradecer ao público pela presença e a gente se encontra por aí. Pessoal, muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.